já. Olá pessoal, um grande abraço. Hoje mais um dia da semana, terça-feira, dia 26 de julho, e o Na Rede está no ar com o Tá na Rede, né? Na sua TV Farol, canal 16, canal 8 da NET para todo o planeta, para falarmos do esporte em geral e principalmente no futebol. Esta semana que você viu o Asa vencer, viu também o Clube de Regatas Brasil ganhar, mas infelizmente o Azulão, que estava vencendo por 1-0, foi derrotado, tomou a virada para a equipe do Criciúma. Num jogo que foi muito movimentado, mas penso que a frustração do torcedor do CSA se torna maior porque dava para ganhar. CSA vencendo, o Wellington foi fazer uma bobagem, uma besteira, chutou, deu um coice no adversário e depois o CSA teve sérias dificuldades. Não bastasse isso, o Alberto Valentim mexeu errado. Daqui a pouco eu quero saber a opinião do JP, que a gente vai apresentar, para saber se ele concorda com essa afirmação, mas foi unânime na nossa equipe. Partida que ontem teve a narração do Marco Silva e os comentários e reportagens também da Charline Araújo e do Gabriel Teixeira do Entretenimento. CRB que viaja hoje para o Rio de Janeiro. Quinta-feira enfrenta o Vasco. Primeiro jogo aqui, considerado o jogo de ida no estádio Rei Pelé, foi 1-1, né? Esse jogo, aliás, foi a estreia do CRB, não foi contra o Novo Horizontino, que a partida dos jogos de ida, ela foi adiada. O Richard fez o primeiro gol do CRB no Campeonato Brasileiro da Série B. E será que vai guardar o Vasco sem técnico? Será que o Guto Ferreira vai para lá? Quem será o técnico da equipe do Vasco, né, que poderá ser anunciado nos próximos dias? O Asa também, né, treinando para enfrentar a equipe do Afogados, mas só no domingo para decidir a Arapiraca, e o próprio CSA, que tem um confronto voltando agora em casa diante da equipe do Ituano Mazola, mais uma vez vindo a Maceió. JP, muito bom dia para você, um grande abraço, seja bem-vindo. O CSA que fez 1-0, estava jogando muito bem, mas infelizmente não resistiu à pressão do Tigre Carvoeiro e sofre mais uma derrota, complica a sua situação. CSA que não consegue sair da zona de rebaixamento, né, JP? Bom dia, Veri, bom dia a todos. O CSA que não consegue sair, o CSA que com a vitória parcial estava pulando para a 14ª colocação, um resultado que era muito positivo. Para respirar. Para respirar, né, um CSA que começou sofrendo muito, né, nos dois primeiros lances do jogo foram erros de saída de bola do Jean, que estava substituindo o Carné, mas o próprio Jean depois conseguiu fazer uma boa atuação. O Jean que o Carné que não foi para o jogo por conta de uma suspeita de dengue, né? E aí o Jean teve a segunda oportunidade na Série B, não teve culpa nos gols. O CSA que depois desses dois lances nos dois primeiros minutos do jogo teve a oportunidade com o Rodrigo Rodrigues na jogada com o Oswaldo, 4 minutos do primeiro tempo, e o Rodrigo Rodrigues conseguiu fazer o gol, teve a sorte ali, contou com a sorte, mas também o cara tem uma hora que tem que contar com a sorte também, assim como foi contra o Vila Nova, ele teve a sorte ali que a bola voltou para ele conseguiu fazer o gol, dessa vez pegou no zagueiro e tirou a possibilidade de defesa do goleiro. Depois disso, o Criciúma teve, por estar jogando em casa, por estar a pressão, né, também do resultado, né, a gente vinha falando, o Criciúma estava cambaleando, né? O Criciúma não estava conseguindo ter bons resultados, foi para cima pela necessidade, e aí teve esse lance do Wellington, né? Um lance muito bobo, né? O Wellington, não sei o que deu na cabeça do Wellington, naquela região do gramado, uma região de intermediária, a bola não estava nem em disputa, terminou se enroscando com o jogador, a perna sobrou, né, para o jogador do Criciúma. E foi expulso, né? Há quem diga que o Wellington ele foi infantil. Na minha opinião, não foi infantil. Ele foi irresponsável. Porque fazer aquilo, o time estava ganhando, o time estava bem, o Criciúma desesperado, os laterais até então não estavam funcionando. E olha que você não podia contar nem com o Johnny, que é ruim demais. Pense num atacante ruim.
o Jô não, o Lohan, né? O Lohan, né? O atacante do Criciúma, muito fraco. Fraquíssimo para um time que já foi campeão da Copa do Brasil, um time tão tradicional, com a torcida dessa, imensa, o único time da cidade ali. E você contratar um jogador que nem o Lohan, que não acerta nada, um jogador todo desengonçado, parece jogador da Alemanha Oriental, na época que ainda existia o Muro de Berlim, cara todo torto, né, todo duro. E aí o CSA bem e o Wellington resolve dar um coice no companheiro de profissão, uma jogada que não era nem um contra-ataque. E no primeiro momento eu achei até que foi um movimento natural, mas dá para perceber que depois ele realmente deixa um pouco o pé. Eu estava assistindo o jogo, eu vi na hora, eu digo, ó, ele pisou, ele deu um coice no... Isso, e aí a arbitragem demorou 6 minutos para avaliar também o lance e na sequência, com um jogador a menos. Eu nem acredito tanto as modificações do Valentim, né? Mas na sua opinião ele errou? Não acredito tanto, né? Eu não colocaria na conta dele. Fez o que pôde, né? Fez, na minha visão, não teve um erro grotesco nas substituições. Mas não teria outras opções? O Felipe Augusto não está bem. Quando entrou, o Felipe Augusto não corre, não marca, não acerta passe, não consegue dominar a bola. O que é que o Felipe Augusto sabe fazer finalmente? Vamos lá. O CSA iniciou ontem com o Jean no gol por conta dessa desfalque do Carné. 3 desfalques, né? O Carné, o Barcelos e o Giva Santos. Isso. Antes de você falar isso aí, esses desfalques fizeram falta ontem? Eu achei interessante a movimentação, o posicionamento do Gabriel pela falta do Barcelos, mas eu acho que o Barcelos fez falta sim, né? O Carné, eu acho que o Jean não teve culpa nos gols, apesar de no início ali ele entregar 2 oportunidades de graça ali para o Criciúma que não conseguiu fazer o gol. Mas fizeram falta, acho que principalmente o Barcelos, mas acho que não teve um peso tão grande, até porque o CSA conseguiu fazer o gol. E com esse gol, mesmo com esses desfalques, se terminasse 11 contra 11, acredito que o CSA conseguiria manter uma vitória, pelo menos conseguir um empate fora de casa. O CSA começou com o Jean no gol, Diego Renan na lateral direita, o Wellington e Lucão na zaga, lateral esquerdo o Edson, que fez uma boa partida na minha visão, né? Ele teve uma oportunidade quando estava 11 contra 10. Um dos mais lúcidos para mim também. Teve uma oportunidade interessante no meio de campo. O Giovani e o Igor, né? O Igor mais uma vez jogando ali um pouco mais centralizado. É claro, quando o CSA tinha a bola ele caía para a lateral direita, para a ponta direita. Lourenço mais centralizado à frente. E o Gabriel fazendo uma posição que ele fez muito na temporada passada, né? Jogando como um ponta direita, jogando um pouco mais como um atacante de lado. Claro que em alguns momentos ele recuava para o meio e ajudava também a construção. Na ponta esquerda o Oswaldo e no comando de ataque o Rodrigo Rodrigues, e foi assim que saiu o gol, né? O Oswaldo na ponta esquerda, cruzando para o Rodrigo. Jogou muito, né? O primeiro tempo, mas cansou no segundo. Isso. Né? E se a gente olha as opções que o CSA tem no banco, a única coisa que eu achei que o Valentim poderia ter feito é colocar o Rogério um pouco antes, né? Para dar também, no momento que o CSA tinha ali 1-0 ainda, para colocar um pouco mais de experiência, apesar do Oswaldo não ter uma liga ainda, não ter um entrosamento com a equipe, mas coloca o jogador pela experiência que ele tem para segurar a bola, talvez. Né? O CSA que tinha no banco o Paulo Ricardo, o Lucas Marques, o Erley Tito, o Felipe Augusto, o Ian Rolim, Rogério Mercado e Bruno Mezenga. Dentro das opções de atacante de lado que o CSA tinha ontem, Felipe Augusto era uma das opções, e o Mercado. Ele teve que sacrificar o Lourenço na expulsão, tirou o Lourenço, botou mais um zagueiro, né, para recompor a zaga. Isso, né? E aí, se a gente olha as opções de atacante de lado que o CSA tinha, Felipe Augusto e o Mercado. Né? O Mercado entrou no mesmo momento que o Felipe Augusto entrou. Não tem tanta opção assim o CSA, pelo menos para esse confronto, não tinha, na minha visão, não tinha muito que o Alberto Valentim fazer. E aí, né, talvez a entrada do Rogério, no momento que entrou o Felipe Augusto e não o Felipe Augusto, para justamente fazer o que eu falei. O CSA segurar um pouco mais a bola com o Rogério. Não foi o que aconteceu, né, mas também não acredito de jeito nenhum uma derrota, ou mau resultado, um mau desempenho do CSA no segundo tempo, por conta dessa alteração da entrada do Felipe Augusto. Era o que o Valentim tinha. E o CSA até que, se a gente observa o jogo como um todo, até estava conseguindo conter. Recuou demais, mas recuou por uma necessidade de recuar. Né? Tem um jogador a menos, faltou engatar alguns contra-ataques para incomodar o adversário, mas dá para entender com um a menos também. E aí na bola aérea, na base do abafo, o Criciúma conseguiu fazer a virada. Um Criciúma muito pobre na criação, né? Tinha o Marquinhos Gabriel, tinha o Thiago Alagoano, jogadores que têm um potencial, mas diante de um CSA recuado, o Criciúma teve muita dificuldade, conseguiu o resultado na base do abafo, na base da bola aérea. Né? O Lohan muito mal, o homem de referência, o cara que é aquele centroavante... Uma piada, né? É a moda antiga, mas é aquele centroavante bem desengonçado, né? Aquele cara que grosso, fica na área... ruim...
não tem uma qualidade no cara. O erro dele terminou gerando o segundo gol do Criciúma, né? Ele tentou uma bicicleta, a bola sobrou ali pro Marquinhos Gabriel. Furou. A bola sobrou para o Marquinhos Gabriel fazer o segundo gol. Mas se a gente olha, eu não acredito as modificações como do Valentim como o principal problema do CSA no jogo. 2-1 para a equipe do Criciúma, resultado em outras circunstâncias que a gente poderia considerar normal, não fosse a irresponsabilidade do Wellington, como já disse o JP, não se pode dizer que só foi por causa disso, ou as substituições do Alberto Valentim. Foi todo um contexto, né, que fez com que o CSA fosse derrotado, mais uma vez, na fria cidade de Santa Catarina, que ontem estava até, a situação estava amena, 16 graus, já peguei 6, já peguei 3 fazendo o jogo lá em Criciúma, no estádio Heriberto Rios. E aí, 2-1, CSA volta para Maceió, jogadores descansam, se reapresentam na tarde de hoje para um regenerativo e começa, né, na quarta-feira o jogo, os treinamentos para o jogo diante do Ituano. Sábado, o CSA jogando contra o representante do interior paulista, do técnico Mazola, que está dando aquele trabalho, né? Já o Criciúma, que está na dele, somando aí 25 pontos, está no meio da tabela aí. Creio que o Criciúma não tem time para fazer uma campanha, evidentemente, para subir e também não vai cair, né? Porque o Criciúma em casa está conquistando aos trancos e barrancos os resultados. Daqui a pouco, a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim, irritado, né? Mostrando sem paciência, inclusive em algumas respostas, né? Das perguntas dos companheiros, mas extremamente educado, né? Daquele jeito que já é praxe do técnico. Você quer falar alguma coisa ainda? Não, guardar, só mais um complemento, né? O CSA, diante dessa limitação de não ter um jogador a menos, recuou bastante para dificultar essa criação, ficou ali num 4-4-1, apenas o Rodrigo Rodrigues era um pouco mais adiantado, depois o Rodrigo Rodrigues saiu e entrou o mercado para buscar os contra-ataques naquela situação. Não conseguiu, mas vamos daqui a pouquinho escutar o técnico para a gente analisar tudo que ele respondeu. Em instantes, então, a coletiva do técnico Alberto Valentim, que, entre outras coisas, vai falar também da questão de posicionamentos, né? A gente vai mostrar também que, enquanto o CSA sofria derrota, um jogador importante ia chegando aqui no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Então vamos agora acompanhar a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim, que após o jogo de ontem, daqui a pouco vai colocar na tela aí o Alberto Valentim, que até agora só tem uma vitória sob o comando da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Depois só empates, derrotas. Está aí o técnico Alberto Valentim, com a participação do repórter Tiago Inácio, que foi nosso correspondente também do Criciúma no jogo de ontem, e as perguntas dos companheiros também. Então está tudo em casa, aí o Tiago Inácio, o técnico Alberto Valentim, que vai responder agora as perguntas dos companheiros de imprensa para Criciúma 2, CSA 1. Fala, Valentim. Diz, Valentim. E a parte da estratégia do jogo, daí o CSA ia pegar a bola para o Criciúma, deixar o Criciúma jogar, ou isso se deu após aí o primeiro gol muito cedo? Pelo placar de 2-1. Não se deu nada, boa noite, não se deu nada de estratégia nossa. Nós ficamos com um jogador a menos que nos dificultou para roubarmos mais bolas de bloco médio alto. Nossa equipe tem feito nas últimas partidas uma fase defensiva onde o adversário tende a sermos agressivos já no campo defensivo do adversário. Com um a menos, obviamente, você na frente, isso dificulta, atrapalha a estratégia e por isso nós tivemos que sofrer na fase defensiva até o gol deles. Valentim, até o momento que o CSA vencia pelo placar de 1-0, o Criciúma não se encontrava em campo. Você pensou em mudar a sua equipe naquele momento? A equipe está bem no jogo. Tivemos depois do gol nós tivemos 2 chances, uma claríssima para nós ampliarmos o marcador. E eu acredito que se nós tivéssemos naquele ritmo, estava se desenhando muito parecido com o último jogo nosso fora, com uma equipe aplicada defensivamente e procurando jogar com agressividade nas transições e nas nossas primeira e segunda fase de jogo, mas e depois acabou que nos enfraquecemos com um jogador a menos. O João Mercado chegou há pouco tempo, estava sendo cotado para, quem sabe, já começar o jogo de hoje, entrou no segundo tempo e entrou bem. A gente pode esperar ele, quem sabe, já no time titular nos próximos jogos?
A gente vai ter, eu não gosto de falar quem são aqueles que vão iniciar o jogo. Eu preciso ver, além das minhas escolhas técnicas e táticas, a gente precisa ver muito bem também como os jogadores vão estar fisicamente. Então eu vou definir a equipe nos próximos dias. Agora, Valentim, o CSA atacou muito bem o mercado de transferências agora. Trouxe alguns jogadores pontuais, jogadores experientes, até destacamos aqui hoje na jornada esportiva da Rádio Dourado, Canteiros, o próprio Rogério, que estreou hoje à noite com a camisa azulina. Com essas contratações, mesmo com a derrota hoje na abertura do retorno, almeja alguma coisa a mais o CSA? Tem time para buscar alguma coisa a mais? O torcedor pode esperar que o CSA vai brigar aí para ficar pelo menos no grupo de cima na tabela? O torcedor pode esperar um time que vai, primeiro, sair dessa zona desconfortável que é a nossa classificação hoje, sim com os reforços que chegaram, mas com aqueles que já estavam aqui. O trabalho está evoluindo, a equipe estava evoluindo. Hoje, perde um pouco as referências de um jogo por causa de um jogador a menos. Fica difícil você cobrar alguns conceitos, principalmente ofensivos, com um time em inferioridade numérica, mas eu vejo a evolução da equipe e com os reforços vão fazer com que o nosso grupo fique mais forte. Rodrigo Rodrigues reclamou muito da arbitragem no intervalo de jogo. Na sua opinião, teve alguma interferência no resultado da arbitragem? Não, pelo que eu soube, houve agressão. Então, o VAR está aí. O VAR, ele está aí para deixar as coisas o menos irregular possível, para ter menos erros daquilo que não é visto no momento da jogada. Então, eu sinceramente não tenho muito o que falar da arbitragem no sentido de que nos atrapalhou, se realmente houve agressão ali por parte do Wellington. Então, o jogo estava andando normalmente até a decisão do árbitro da expulsão. Agora, Valentim, para encerrar aqui o nosso papo aqui com a Rádio Dourado, mesmo após o gol ali do Criciúma, o CSA acabou também aguardando muito o time do Criciúma jogar, né? O que pensava o Valentim para o jogo, para o CSA, jogar no erro do Criciúma? Esperava realmente um Criciúma vindo para cima em razão da força da torcida, mas qual foi o principal objetivo hoje do CSA no jogo? A gente sabe que sempre nunca entra para perder, mas qual era a principal estratégia do Valentim? O que a gente treina e depois é passado para os jogadores em relação à estratégia, a gente obedecer bem as fases do jogo. A gente tem um ponto de partida que é uma fase defensiva média, bloco médio para o bloco alto, ou seja, fazendo bem essa fase defensiva, mas procurando agredir o adversário. Tanto é que nós sempre na frente não acabou. Então nós viemos para cá sim, sabendo que teria uma pressão do adversário, principalmente por jogar em casa, né? O Criciúma jogar em casa, mas a gente obedecendo bem a hora de marcar, todos marcam fortes para procurar evitar ao máximo que essa bola chegue perto do Jean hoje, que jogou. Mas quando tiver a posse de bola, quando tiver em posse de bola, procurar jogar da maneira que a gente sabe fazer, e fizemos bem até no último jogo fora e até a expulsão do Wellington. Tá certo, obrigado, Valentim. Aí o técnico Alberto Valentim, JP, que entre outras coisas, evidentemente falou da expulsão do Wellington, né? Com algumas perguntas ele começou a ficar realmente impaciente, o tom de cobrança também, principalmente da imprensa alagoana, né, dos companheiros que vivem o dia a dia aí do CSA, e o Alberto está nesse fogo cruzado, né, sem ter exatamente as peças. Estão chegando esses jogadores que a gente pensa poderão esses jogadores, né, tornar aí soluções para a equipe do CSA, e que daqui a pouco a gente também vai assistir aí a apresentação do jogador que chegou aí, que pode ser a solução para gol do CSA. Será? E esse Alberto Valentim aí, no que você ouviu, no que você acompanhou nesses trechos, né, da entrevista coletiva que o próprio técnico do CSA falou, justificar o injustificável, né? Isso. Ele tentou, né? Toda uma tática você monta e de repente o seu atleta dá um coice no cara e... Isso, né? Ele realmente falou sobre essa expulsão e falou que achava realmente justa a expulsão, não criticou a arbitragem. Eu acho que um ponto que o Valentim chegou, e é uma estratégia do Valentim em todas as outras equipes que ele chegou e conseguiu, né, fazer. O Atlético Paranaense foi uma delas, apesar de não conseguir bons resultados lá, essa marcação bloco médio alto, né? Ele sempre fala dela, mas no CSA ele não conseguiu fazer isso.
nos 20 minutos que ele tinha 11 contra 11, ele não conseguiu fazer isso contra o Criciúma, falou na coletiva que conseguiu, mas o fato é que não conseguiu, né? Quando o Criciúma tinha a bola, parecia que, assim como o CSA quando tinha a bola conseguia atacar com facilidade, Criciúma, quando tinha a bola, também conseguia atacar com facilidade, né? Parecia que não tinha meio campo, parecia que a marcação chegava do CSA... na área do CSA com poucos toques na bola, né? Isso, né? E o mais interessante para você continuar, os laterais do Criciúma só foram funcionar após a expulsão do Wellington, porque o CSA estava conseguindo até então ali, como você disse, não marcar, mas conter, porque o CSA também estava atacando depois do gol. Isso, eu acho que a falha dos laterais do Criciúma, assim como todo o time do Criciúma e boa parte do time do CSA também, eram as falhas de saída de jogo, né? Ele estava tendo muito erro técnico, erro de passe simples, o CSA errou alguns ali na primeira linha, saindo com a zaga, o Criciúma também. Então, esses erros também fizeram com que o jogo ficasse um pouco mais aberto no início ali da partida. Mas eu acho que essa marcação do CSA, principalmente diante da proposta do Valentim, precisa evoluir muito, né? Essa marcação alta para conseguir realmente fazer o jogo que eu acho que era uma das principais características que poderiam ajudar o CSA diante do que o Valentim treinou nas últimas equipes dele, é essa marcação alta e não vem fazendo bem. Então, é uma observação, acho que contra o Ituano precisa fazer isso, é claro que contra o Ituano, o CSA jogando em casa tem que ter mais a bola, mas é um ponto que o CSA precisa evoluir, essa marcação que o Valentim tanto fala. Mas sobre a expulsão, ele falou ali, não defendeu o atleta. Um ponto que ele falou muito bem e que ele sempre vem falando é defender os jogadores que já estão no elenco, né? Ele sempre é questionado sobre esses jogadores que estão chegando, sobre agora o Rogério, sobre o mercado e sobre esse outro atleta que a gente vai passar daqui a pouquinho, a chegada dele aqui em Maceió, mas ele sempre defende muito os jogadores que já estão no elenco, né? Isso é importante para ele também ter a união do grupo, para ele ter ali os jogadores, ter o controle do elenco. Mas esses jogadores precisam entregar mais, né? Para o treinador, para o CSA, para a torcida. Esses jogadores que já estavam aqui, o Lourenço, o Gabriel, o próprio Wellington, né? Então, o Lucão, que chegou também já tem um certo tempo, esses jogadores precisam entregar muito mais, porque o treinador, o Moza já protegia demais o elenco, o Valentim também protege demais, mas esses jogadores não estão fazendo por onde, né? Pois é, e o detalhe todo do jogo, né, é que o torcedor do CSA lamenta que era um resultado que o CSA precisava. Você foi perfeito no comentário quando disse o CSA com a vitória estava indo para a 14ª posição. E na rodada, para que vocês tenham ideia, todos que estavam abaixo do CSA, só o Vila Nova ganhou, né? Os outros tropeçaram e tinha uma chance, até 2 que estavam à frente do CSA, a gente vai falar a tabela daqui a pouquinho, também tropeçaram. Então o CSA tinha tudo para nessa rodada sair dessa zona de rebaixamento, da zona que ninguém quer ficar. E você que está acompanhando agora o Na Rede sabe disso, principalmente o torcedor do CSA, porque a gente acompanha o dia a dia, eu, o JP, o Gabriel também, o próprio Williams. Depois da derrota, né, depois das justificativas do técnico Alberto Valentim, enquanto o CSA estava concentrado, tá, para o jogo diante da equipe do Criciúma, um jogador que fez muito sucesso no Cuiabá, estava há 3 anos e por onde passou, chegou a Maceió. É o Elton, novo reforço da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Ontem a gente não mostrou, né, a chegada do Elton, porque o nosso programa acontece de 11 a meio-dia. O Elton chegou depois do programa, senão a gente teria mostrado aí o desembarque do Elton, né? E agora te vira, ele desembarcou em Rio Lago ou em Maceió? Vocês aí que se entendam, viu? Uns dizem que é em Rio Largo, outros que o aeroporto é em Maceió, vocês que se virem aí. Desembarcou em Alagoas. Então vamos acompanhar como foi a chegada do Elton, novo atacante, 36 anos, depois de 3 temporadas aí no Cuiabá, ganhando quase 300 pila lá. No CSA vai ser um pouco menos, mas tá aí o Elton. Vamos acompanhar a apresentação do atacante azulino. O homem chegou. Fala, nação azulina, aqui é o Elton, estou aqui para dizer a todos vocês que já estou aqui pronto para o combate, unir força a todo mundo que está aí. Valeu, grande abraço a todos aí.
É isso aí, JP. Será o Elton aí a solução para o ataque do Centro Esportivo Alagoano? Porque o RR, na doida, tá fazendo gol aí, mas tá fazendo, né? Mas se depender de Felipe Augusto, de Mezenga, 36 anos, o homem ainda tem gás ainda para ser o 9 da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Ele que chegou ali recepcionado pelo presidente do CSA, o Mar Coelho, que foi lá buscar o jogador no aeroporto. E aí, JP, ainda da Liga, o Elton, foi uma boa contratação. O Elton, que fechou contrato com o CSA, será contrato definitivo. E vem para jogar o campeonato, olha só, vem para jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. Faísca já está aqui dizendo, não, já está aqui balançando a cabeça. Vem para o Alagoano do ano que vem, Campeonato do Nordeste e Copa do Brasil. Vale tanto investimento assim o Elton com 36 anos, JP? Eu já vi que você já fez assim. É mais um com um grande currículo, só que a gente vai ver se esse currículo vai funcionar, né? Porque se a gente olha os outros jogadores que chegaram com esse grande currículo, o Bruno Mezenga é um deles. Eu não estou comparando exatamente claro. A questão técnica do Elton com a do Bruno Mezenga, mas o Elton tem ali passagem pelo Sport, pelo Ceará, pelo Flamengo, estava no Cuiabá. Se a gente olha os números do Elton nessa temporada, não são tão bons assim como foi em toda a carreira dele. Ele marcou 10 gols, mas apenas um no Brasileiro. Em 8 jogos, né, esse um que ele fez no Brasileiro, em 8 jogos ele marcou 1. Não estava sendo tão utilizado agora no Cuiabá e terminou vindo para o CSA. É um bom jogador, né? Se a gente olha o desempenho dele, realmente ele tem uma qualidade técnica que o Rodrigo Rodrigues não tem, né? Que o Bruno Mezenga não demonstrou no CSA. Então ele chega para ser o titular, né? Diante de toda essa situação do 9 do CSA. O CSA, teoricamente, para 9 mesmo, tem o RR e tem o Bruno Mezenga. Né? O Felipe Augusto é mais atacante de lado. Não é aquele 9, não é aquele... Né? Ele já foi, né? Pois é. Assim como o Elton já foi, né? O Elton, nas últimas temporadas também, não é aquele jogador de encher muitos olhos, mas a expectativa do CSA, da torcida do CSA, é que ele consiga fazer isso. Mas eu não crio grandes expectativas em relação ao Elton. Ele chega, claro, com esse crédito de ser o 9 titular, mas eu só vou acreditar realmente que ele vai conseguir desempenhar um bom futebol com ele desempenhando um bom futebol, né? Eu acreditava muito na chegada do Bruno Mezenga, acreditei muito pelo todo o currículo que o Bruno Mezenga tinha, mas o Bruno Mezenga é aquele negócio, né? Currículo não vai para campo, não vai para jogo, foi o que aconteceu com o Mezenga. Vamos ver se é o que vai acontecer com o Elton. Né? Se o Elton, eu repito, tem qualidade técnica por tudo aquilo que já demonstrou na carreira. Vamos ver se vai conseguir dar a liga no CSA. Chega para ser o titular, mas não sei se vai conseguir realmente, né, desempenhar um bom futebol. A gente só vai ver quando ele ganhar essas oportunidades. E aí, se a gente... Olha, o Felipe Augusto, a opção para atacante de lado, mas o time do CSA deve ser o Oswaldo, o Elton na linha de frente, né? O Oswaldo, o Elton e o Barcelos como os 3 titulares, os 3 atacantes titulares, eu veria. Nome ele tem, né? Vamos torcer agora para que dê liga, para que o Elton comece a balançar as redes dos adversários, para que o Elton possa vestir a camisa do CSA, esse manto aí que a torcida do CSA sempre fala, e quem sabe aí ser a solução para gols. Agora sozinho também tem uma outra questão, não dá. Tem jogadores nesse time aí que tá complicado. Um problema do CSA, para essa bola chegar no 9, é um problema, né? Porque o meio de campo não funciona direito, né? O Gabriel, quando atua no meio de campo, não consegue render tão bem. Baixou demais o Gabriel. O Lourenço também, um jogador que chegou com esse potencial, pelo que entregou no Avaí, de fazer essa transição para o meio de campo, para o ataque, não consegue fazer tão bem. O Oswaldo até que nos últimos jogos está evoluindo, o Barcelos também. Só que o que eu vejo algo diferente do primeiro trimestre, né? No CSA, na Copa do Nordeste, no Alagoano, claro que a gente tem que medir a dificuldade, né? Os adversários, mas o CSA jogava um pouco diferente, mesmo antes da saída do Moza. O CSA tinha muita ultrapassagem dos laterais, né? Os laterais chegavam ao fundo, tinha aquela dobradinha com os pontas. E algo que eu sinto falta no CSA é a aproximação do centroavante com os pontas, né? Porque a gente muitas vezes vê o Rodrigo Rodrigues muito preso na área, não tem muita movimentação, e eu acho que talvez isso seja falta de algum toque do treinador para ele chegar no Oswaldo, né? Para o Rodrigo Rodrigues chegar no Oswaldo um pouco mais para receber a bola, o Rodrigo Rodrigues chegar no Barcelos para ter uma triangulação. Às vezes eu acho que ele está muito preso.
né? Esse muito preso foi o que deu o gol do CSA contra o Criciúma, porque foi uma bola aérea e o Rodrigo Rodrigues, mesmo preso na marcação, conseguiu cabecear. Mas é uma em 3 jogos, um em 2 jogos, né? É muito pouco para um centroavante. Acho que precisa uma aproximação desse centroavante com os pontas, até um pouco mais, recuar um pouco mais, coisa que o Anselmo Ramon faz no CRB, sair um pouco mais daquela zona de conforto, que é estar ali próximo. Em vários jogos, contra a Chapecoense, foi 2 gols do Fabinho, os 2 gols saíram dos pés do Anselmo Ramon. Eu vou falar uma observação, não estou comparando a qualidade técnica do Rodrigo Rodrigues com a do Anselmo Ramon. Estou falando falta um pouco mais de movimentação. Né? O Rodrigo Rodrigues saiu um pouco dessa zona de conforto para buscar um pouco mais o jogo. Claro, não pode sair tanto e deixar a área vazia, mas sair um pouco mais e procurar um pouco mais o jogo. Acho que falta isso nos centroavantes do CSA. Bruno Mezenga, quando entrou, não fez isso. O Rodrigo Rodrigues não vem fazendo isso. Apesar dos gols estarem saindo, né? Apesar dos gols estarem saindo, né? Se a gente olha, claro que número é algo muito frio, né? Porque o Rodrigo Rodrigues tem 16 gols na temporada, 4 deles foram contra o Muricy na disputa de 3º lugar do Alagoano. Mas os números estão vindo, mas falta um pouco mais de movimentação. Números estão vindo na temporada, na Série B nem tanto. Vejo isso, falta movimentação do 9 do CSA, o Bruno Mezenga, o Rodrigo Rodrigues, agora o Elton. Acho que a experiência do Elton pode trazer um pouco mais isso ao CSA. Tá certo então, né? Todos os esclarecimentos, o que você precisava saber da partida que o CSA foi derrotado por 2-1 para a equipe do Criciúma. Após esses jogos, vamos apresentar agora os resultados. Primeiro os resultados, depois a tabela de classificação. Como ficou depois de 20 rodadas, né? Já chegamos à metade da competição, 19 jogos já se foram. Esse já é o primeiro jogo dos jogos da volta. Então, vamos analisar aí a tabela, vamos mostrar aí a tabela na tela. Primeiramente, os resultados aí, JP, aí na tela, que começou com a vitória da equipe do Sampaio Corrêa diante da equipe do Sport por 4-1. O resultado foi surpreendente pelo placar dilatado ou a vitória? Não, a vitória, na verdade, já esperavam a vitória do Sampaio Corrêa, o placar realmente dilatado. É o que surpreende, né? Um esporte que vem cambaleando nos últimos jogos, um esporte que antes mesmo da saída do Lisca já estava sofrendo para conseguir alguns resultados positivos e aí termina sofrendo. O que me surpreendeu realmente foi o placar dilatado, 4-1 para a equipe do Sampaio, né? Mesmo o Sampaio jogando muito bem em casa, mas 4-1 me surpreendeu. O líder Cruzeiro contando as horas. Passos largos para voltar para a primeira divisão. Cruzeiro 1, Bahia 0, partida no Mineirão, outra vez, de novo, novamente lotado. Né? E aí um jogo difícil para o Cruzeiro, né? Um jogo que o Bahia fora de casa vem levando muita dificuldade para qualquer adversário, né? Até pela condição do Bahia, tá brigando lá em cima. Tem um time reativo interessante, né? Um time com atacantes de lado rápido para puxar contra-ataque. E aí o Cruzeiro conseguiu contornar isso, conseguiu fazer um gol e os 3 pontos vieram, né? Depois de 2 resultados ruins do Cruzeiro, voltou a vencer no primeiro jogo do retorno. Tricolor Imortal Grêmio 2, Macaca 1, a Ponte Preta. Resultado normal e mais uma vez um show do Diego Souza. É isso? Show do Diego Souza resolvendo mais uma vez para o Grêmio, né? Conseguiu ali os gols necessários, o Grêmio, na verdade, conseguiu abrir o placar, conseguiu ter a vantagem, depois a Ponte Preta diminuiu a diferença, mas não passou disso. É um resultado esperado para o confronto. O jogo mais surpreendente da rodada, Vila Nova, do Alan Al 1, Vasco da Gama sem técnico, próximo adversário do CRB 0. Isso, né? Um Vasco cambaleando, um Vasco que estava com Maurício Souza, que não estava dando resultado, né? Já estava bem pressionado, desde do jogo contra o Sampaio, e aí empatou com o Ituano, podendo perder em casa, e depois perdeu fora de casa para o Lanterna. Um jogo que foi muito meio campo, né? Um jogo que não teve grandes oportunidades, um jogo muito brigado, e aí quando o Vasco não conseguia criar, deu brecha ali para o Vila Nova conseguir o resultado. O Vila Nova fez 1-0. Não saiu da lanterna o Vila, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da classificação, mas é um resultado importante para o Vila, pelo menos dar aquela esperança para o torcedor. Resultado, eu não falo surpreendente, porque o Náutico está cambaleando, né? E o Londrina, que está jogando muito bem, está começando também. O Caprini está jogando por todos os jogadores aí do Londrina, mas perder em casa, o Náutico que muda técnico, sai técnico, depois da campanha que se tornou até
nona rodada, o time imbatível, 7 vitórias e 2 empates o ano passado. Veja que em 1/3 da competição no passado o Náutico não havia perdido. E agora apenas 3 vitórias da competição, mais uma derrota em casa do Timbu, que perdeu para o Tubarão Sem Praia. Isso, né? O Náutico da temporada passada para essa muito modificado, né? E aí eu esperava pelo menos um empate, né? O Náutico que teve ali a apresentação do Elano, que vai ser o novo treinador. Achei uma contratação interessante, mas não sei se para um ambiente que está o Náutico, ele não tem tanta experiência como treinador. É claro que como jogador ele tem todo esse camisa pesa, né? Né? Ele tem toda essa bagagem, né? Ele estava treinando algumas equipes do interior de São Paulo. Bons trabalhos, mas não sei se ele vai conseguir ter o poder de recuperação para esse Náutico. Nesse confronto, ele ainda não tinha ali preparado o time. Eu esperava pelo menos um empate, porque o Londrina, mesmo embalado com o Caprini, com outros jogadores que têm um certo potencial, o Londrina fora de casa não rende tão bem quanto no Estádio do Café, mas conseguiu uma vitória importante. Ituano 1, Chapecoense 0. Esse é aquele jogo que qualquer resultado seria normal. Não tem nada de anormal aí. O Ituano que tá ali, nem sobe, nem desce, né? E atrapalha quem tá vindo pela frente. Isso, mas pelos últimos jogos do Ituano, eu esperava um certo, não favoritismo, mas ali um degrau acima pro Ituano. Achei que foi um resultado esperado, uma vitória contra a Chapecoense, porque a Chapecoense vem muito mal. Então o jogo em Itu, 1-0 poderia ter sido uma vitória da Chapecoense, poderia ter sido um empate, mas eu acho que o Ituano chegou com um crédito a mais para esse confronto e fez valer, né? O Ituano um confronto difícil, o CRB já provou isso aqui no Rei Pelé, né? O Ituano no final do jogo marcou um gol e o CRB conseguiu um empate, o CSA vai provar isso também, então é um adversário muito complicado, né? Quase venceu o Vasco no último jogo e aí conseguiu uma vitória contra a Chapecoense. E o Galo venceu a equipe do Novo Horizontino 2-1. A gente já falou muito sobre esse jogo. Resultado importante para o CRB, que só foi ultrapassado pela Tombense, que empatou ontem com o Operário 0-0, né, JP? Isso, o CRB voltou a vencer em casa, né? Vinha sendo muito cobrado pela torcida para isso, né? E aí, depois de 4 empates, conseguiu esses 3 pontos dentro do Rei Pelé, né? O CRB abriu 2-0, depois deu aquela acomodada, sofreu o gol, mas conseguiu segurar a vitória. Em Campinas, Guarani 1, Brusque também 1. Brusque fez 1-0, o Guarani empatou de pênalti, assisti ao jogo e fiquei ouvindo os nossos amigos, nossos parceiros da Central, muita reclamação, Bruno José, reclamação também do Nicolas Careca, reclamação já com o técnico Moza, ou seja, a torcida do Guarani está insatisfeitíssima com a campanha da equipe, principalmente com os jogadores de ataque. Inclusive, ouvindo a Rádio Central, um dos nossos companheiros, o repórter, o Anderson, da Rádio Central, disse: esse ataque é ridículo. Só o Poveda tem mais gols do que todo o elenco do Guarani no ano, hein, JP? O Poveda do Sampaio Corrêa, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Gabriel Poveda. O Guarani acho que o placar retratou um pouco do que foi o jogo, 1-1. Um Guarani que não tem como culpar o Mozart, que chegou num barco que está meio que afundando. Um ataque que realmente, 2 jogadores que passaram aqui no futebol alagoano, passaram mais precisamente no CRB, né, o Lucão e o Careca. Né? O Lucão está tendo até mais espaço, né? O Careca entrando em alguns momentos. Mas não dançando break, porque não está fazendo gol. Tá difícil ali a situação do Lucão. O Bruno José, acho que é um jogador que teria um pouco mais pela técnica que ele tem, um pouco mais de obrigação dentro desse elenco, mas não consegue jogar tão bem. É mais um time que, assim como o Náutico, caiu demais da temporada passada para essa. Né? O elenco do Guarani caiu demais tecnicamente. Encarou um Brusque que vem dando alguns trabalhos fora de casa e foi mais uma vez dessa forma, conseguiu um empate fora em Campinas. Criciúma 2, CSA 1, a gente já falou, né? Todo esse bloco. E um jogo chatinho, Operário 0, Tombense 0, torcida do CSA torcendo pela Tombense, torcida do CRB torcendo pelo Operário. Acabou o jogo, resultado ruim para os dois, porque o Operário soma um pontinho para escapar ali, circundando a zona de rebaixamento, e com esse empate a Tombense ultrapassou o CRB, né? Foi para 29 pontos e aí o CRB caiu uma posição que a gente vai apresentar depois na tabela. Esse 0-0 aí é normal também. Eu confesso que eu não consegui assistir o jogo porque foi no mesmo horário do jogo do CSA
Eu esperava pelo menos gols. Eu só vi gols. os melhores momentos. Quer dizer, que não teve, só foram momentos. Só. Eu esperava alguns gols, porque o Operário tem uma defesa que é uma das piores da Série B. A Tombense é um time que tem uma certa organização e poderia ir para cima. Ficou um 0-0, né, um ponto para cada lado, um bom resultado para o Tombense, né, então segue aí finalizando essa primeira rodada do retorno. Primeira rodada do retorno, que antes da gente apresentar a classificação, tem um jogo hoje, tem o Grêmio, né? Isso, né, tem o jogo da Chapecoense contra o Grêmio, né, então acho que favoritismo é para o Grêmio, né, claro isso, o Chapecoense com muitas limitações para toda a temporada, para toda a Série B. Mas o futebol é surpreendente, né? A Chapecoense vem sendo uma pedra no sapato dos times gaúchos, né? Do Inter, do Grêmio, há um bom tempo, né? No primeiro turno rivalidade, é uma das maiores rivalidades do país, né? Isso. O futebol catarinense com o futebol gaúcho. Primeiro turno, mesmo não jogando tão bem, Chapecoense fez 1-0 no Sul. Então vamos ver se consegue ter um bom resultado agora jogando em casa. A classificação já está na tela. Se puder deixar, por gentileza, Janison, na tela cheia aí a classificação para o nosso telespectador acompanhar a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem um Cruzeiro disparado como líder. O Cruzeiro é o primeiro com 46 pontos aqui também, a classificação do Campeonato Brasileiro. Em segundo, o Grêmio, né? O Grêmio foi para 36 pontos, mas o Cruzeiro está disparado, está a passos largos também. Terceiro, o Vasco também com 35 pontos, o Mauricinho já caiu. Em quarto, o Bahia com 34, esses são os 4 primeiros. Em quinto, Londrina com 29, em sexta, Tombense, 29 pontos. Em sétimo, Sampaio Corrêa com 28, CRB também tem 28 no critério de desempate. O Sampaio tem 8 vitórias, o CRB tem 7, tá vendo? Não venceu em casa, fica tropeçando. Em nono, Criciúma com 27, em décimo, Sport, 27 pontos, o Sport que chegou a ser o terceiro colocado, né? Na 11ª posição, na segunda página da tabela, o Novo Horizontino com 26, em 12º, Brusque, 23, o Ituano é o 13º, 23, 14º, Chapecoense, 22, a Ponte Preta também tem 22, aparece na 15ª, o Operário é o último ali fora da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 21 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, que está ficando muito perigoso, o tempo está passando, CSA na 17ª com 20, na 18ª, o Guarani com 19, o Náutico aparece na penúltima, na 19ª posição com 18, e o Vila Nova, mesmo com a vitória diante do Vasco, que dá um gás, né, que dá moral, mas é o último colocado, o JP, com 17 pontos aí, o Vila Nova, tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí a minha pergunta de praxe, alguma surpresa entre os 4 primeiros, 4 últimos? Ou algum time aí que está no meio aí dessa tabela poderia estar melhor ou pior, JP? Uma grande queda do Sport em 2 rodadas, né? O Sport estava na 5ª colocação, em 2 rodadas ele deu uma despencada, já é o 10º. Outra observação, um Vasco que não vinha jogando tão bem, mas vinha conseguindo resultados com o Zé Ricardo, né? E agora com o Maurício não teve um bom... Perdeu a invencibilidade que tinha. Pior com o Zé Ricardo. Ruim com ele, pior sem ele, né? Isso, né? Um time que não é de encher os olhos. O Zé Ricardo não tinha bons jogos, é verdade, mas o resultado estava vindo, né? E aí, com a saída dele, a chegada do Maurício, que foi uma aposta muito perigosa, né? E não deu resultado, né? A chegada do Maurício não deu resultado. Vai buscar um novo treinador, vai meio que tentar encontrar, e meio que o Sport também tendo alguns problemas para isso. Tem o Guto, né? Tem o Guto aí, que é um nome que é interessante para a Série B. Então, mas de modo geral, a tabela não surpreende tanto. É claro, o CSA ali numa zona de desconforto precisa sair o quanto antes. Essa é a Série B, né? Que já chega à metade, né, da sua competição, os jogos da volta. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco, torcedor regatiano, atenção, hein? Daqui a pouco tem Gabriel Conceição. Muitos disseram, né? Não dá certo, Gabriel Conceição e o Anselmo Ramon no mesmo time. Deu certo, deu muito certo, o CRB voltou a vencer. Daqui a pouquinho tem Gabriel Conceição, tem o CRB que viaja para o Rio de Janeiro, porque quinta já tem o Vascão da Gama, o Vasco da Colina pela frente. Espera aí, aguarda só um pouquinho, a gente volta já.
Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. Muito bem, estamos de volta e depois da vitória diante da equipe do Brusque por 2-1, o Clube de Regatas Brasil não teve nem tempo, né, para respirar. Aliás, Novo Horizontino, né? Não teve nem tempo para respirar. O CRB já se reapresentou no domingo mesmo, até o técnico Daniel Paulista falou na entrevista coletiva, trabalhos regenerativos, a segunda toda de trabalho, e hoje o Galo já se manda para o Rio de Janeiro, quando enfrentará a equipe do Clube de Regatas, outro clube de regatas, que é o Vasco da Gama, quinta-feira à noite no Rio de Janeiro. Aí o torcedor do CRB, né, depois da vitória diante do Novo Horizontino, já começa a pensar na parte de cima da tabela. Calma, torcedor, calma. E agora a gente vai apresentar a entrevista coletiva do Gabriel Conceição, garoto, atacante, carioca, que está começando a ganhar seu espaço. E um dia eu perguntei ao próprio técnico Daniel Paulista, Selmo Ramon e Gabriel Conceição não teriam espaço no mesmo time? Vamos acompanhar a entrevista coletiva do Gabriel Conceição. Olha aí o garoto, com aquela vontade, e tá dando certo no CRB, além de marcar gol, tá muito bem, encaixando aí no ataque do Clube de Regatas Brasil. Vamos assistir agora a coletiva do atacante do Clube de Regatas Brasil. Pode rodar. Conceição, boa tarde. Eu falava agora há pouco com o Wallace, né, que vem do Fluminense. Você, Botafogo, isso influi? Ajuda a vencer o Vasco lá também do Rio de Janeiro? Ah, sim, do Rio, né? A gente então já está bem ambientalizado e esperamos passar essa química, essa atmosfera para o jogo de lá e, se Deus quiser, dar tudo certo. Essa passagem que você teve pelo time carioca, você chegou a enfrentar o Vasco? Como é que foi suas experiências com o confronto? Eu já enfrentei o Vasco algumas vezes pelo Botafogo. Inclusive, graças a Deus, o retrospecto tem sido bom e com a camisa do CRB eu creio que não vai ser diferente. E chega o CRB nesse Rio de Janeiro contra esse Vasco com muita moral. Inclusive os próprios torcedores fazendo o retrospecto aí do CRB, que está bem na competição, né? E mostra um Vasco que vem de derrota, um Vasco de camisa, time de Série A. E essa equipe, e aí vocês têm que confirmar o que o torcedor está dizendo lá, com essa preocupação do CRB lá, né? Ah, sem dúvida. Vai ser um jogo bastante difícil. Sabemos da qualidade da equipe do time do Vasco, mas essa última vitória serviu para também dar moral e mais confiança para a gente. A gente vai fazer um grande jogo e, consequentemente,
sair com resultado positivo. Show. Sobre a saída do técnico do Vasco, é momento de aproveitar essa queda, é momento de aproveitar essa fragilidade do Vasco, que não vem tão bem no campeonato, para, enfim, conseguir engrenar a sequência de vitórias? Como é que você vê essa situação? Cara, sobre essa questão, eu acho que não muda nada, porque o time do Vasco é um time que já vem jogando junto já há um bom tempo, já estão entrosados. É uma grande equipe, como eu falei, mas o CRB, com todo respeito também, vai viajar para o Rio para jogar, para conseguir o resultado positivo. Conceição, a gente está falando muito do Vasco. Vamos valorizar essa vitória última contra o Bragantino, uma sequência que estava faltando em casa, né? O CRB bem venceu e convenceu e fez as pazes com a torcida, vencendo em casa, né? Cara, era importante voltar a vencer em casa, né? Era uma das nossas dificuldades que a gente estava tendo. A gente fazia até um bom jogo, a maioria das vezes dominava e não conseguia ser efetivo em casa. Mas, graças a Deus, a gente pôde no último sábado aí comemorar com a nossa torcida os 3 pontos. Continuando falando da vitória, essa foi a 4ª vitória do CRB no campeonato, jogando dentro de casa. Falta vencer mais ainda dentro de casa? É sempre importante vencer dentro de casa. Como é que você avalia? Claro, sem dúvida. Jogar em casa, a gente sempre tem uma pequena vantagem, uma grande vantagem, na verdade, que é a da nossa torcida, que nos apoia bastante durante o jogo até o final. E esperamos que, assim como o sábado, possa se repetir mais e mais vezes. A pergunta do... Tá aí o Gabriel Conceição, que vem se tornando uma peça importante, JP, no esquema tático do Daniel Paulista, quando dá aquelas arrancadas pela direita, pela esquerda, ou centralizado para o Anselmo Ramon sair um pouquinho. Ou seja, eu gostei da escalação. A vitória do CRB contra o Novo Horizontino, né, partiu do princípio do Daniel Paulista da ousadia. Retranqueiro o homem não é, né, JP? Em algumas situações até que faz, né? Mas qual técnico que não faz? Qual técnico que não faz, né? Mas falando sobre o Gabriel Conceição, jogador que chegou na teoria para ser um centroavante, para ali na falta do Anselmo Ramon, ele cobrir aquele espaço, né, numa suspensão, até mesmo na lesão. Só que ele demonstrou muita característica de atacante de lado. Essa velocidade que ele tem, muitos centroavantes, na teoria, não tem, né? E aí ele, como essa versatilidade, ele consegue atuar tanto como um 9, como também como um jogador que ataca pelo lado, pela velocidade. E aí, realmente, na falta do Anselmo Ramon, ele consegue ir muito bem. Ele já vinha sendo utilizado, entrando nos jogos assim, como atacante de lado. E no último jogo ele começou, né, como atacante de lado, já para iniciar ali os 90 minutos. Foi muito bem mais uma vez, né, acho que diante da carência que o CSA vinha tendo, que o CRB, vinha tendo em relação a esses atacantes de lado, o Richard oscilando demais, o Fabinho também, mesmo sendo decisivo, errando em algumas escolhas, o Gabriel Conceição chega para fazer aquela sombra ali como um atacante de lado, um jogador importante para o Daniel Paulista. E esse jogo que o CRB enfrenta a equipe do Vasco da Gama, o CRB já viaja hoje, se torna mais perigoso pelo fato do Vasco estar pressionado, todo jogo lotado, São Januário também, sem técnico. Há quem diga, né, a imprensa carioca, de que o Vasco vai formalizar uma proposta oficial pelo Guto Ferreira, que eu quero também saber sua opinião, se seria uma boa. E esse jogo, a gente vai ter muito tempo para comentar amanhã também, na quinta-feira, que é o dia do jogo. Mas e aí, hein, JP? Sobre o Guto, inicialmente, é um bom nome para o Vasco, para a sequência. Acho que é um bom nome para a maioria dos times da Série B, um técnico que tem experiência, um técnico que tem um poder de organização. Ele teve ali uns jogos que não foi tão bem no Bahia, mas ele estava conseguindo resultados para o Bahia. Falando sobre o jogo, se o Vasco ainda tivesse com o Maurício, era uma boa para o CRB, viu? Porque o técnico vinha pressionado, se o resultado não começasse a vir ali, sempre ia começar uma vaia da torcida sobre o treinador, que agora é ex-treinador, mas com a mudança de técnico, né, com a saída dele, o peso, a responsabilidade cai sobre os jogadores. E aí isso é sempre muito perigoso para o time adversário, né? Porque os jogadores com uma certa cobrança a mais sempre vão tentar dar um gás a mais. Sempre vão buscar dar algo a mais, porque sabe que a responsabilidade está toda sobre eles, e isso pode ser perigoso para o CRB e pode favorecer muito ao Vasco, né? Essa saída do Maurício logo agora, diante desse jogo do CRB mesmo,
estando cambaleando, Veri. Isso, e todo mundo vai querer mostrar serviço também para quem está chegando, ou para o auxiliar, ou para ganhar seu espaço, aqueles jogadores que perderam espaço com o técnico Mauricinho. E você vai acompanhar tudo no Na Rede. Quinta-feira a gente vai mostrar o jogo com imagem, como mostra pra mim, tá certo? E na sexta-feira nós teremos aqui com certeza os gols, se eles saírem, e também os melhores momentos, tá certo? Então você acompanha tudo, tá um QR Code aí, tá certo? O nosso YouTube, quinta-feira, Jornada Esportiva, jogo mais cedo também, você vai acompanhar tudo. JP, grande abraço a você, seja sempre bem-vindo e até o próximo dia, torcer para que os alagoanos, CSA se recupere, CRB vença e o Asa também defina a sua classificação nesse mata-mata para a próxima fase, JP. Isso, abraço, Veri, abraço a todos e vamos aguardar nessa semana com esses jogos importantes, um jogo importante no final de semana para o Asa e a gente vai estar debatendo isso também durante o restante da semana. É isso aí, você que acompanha aqui o Tá na Rede, sempre de 11 ao meio-dia, no canal 16 da NET, no canal 8 também, no canal 8 da NET e no canal 16 da sua TV Farol, com reprise, né, logo mais às 17h30 na TV aberta e também no YouTube, 19h30, é tanto canal, né, tanta opção que você tem, que até a gente se atrapalha também no YouTube na rede, 19h30. Obrigado a toda a equipe e amanhã nós voltaremos com muito mais do Campeonato Brasileiro da Série B, Série D e o futebol em geral. Valeu, pessoal, grande abraço, até mais. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus.